Domingo de Páscoa. Glória a Deus nas alturas. Mas vamos finalizar hoje a nossa reflexão de 5 minutos no livro de 2 Samuel. Então, nós fechamos aqui o ciclo de reflexões sobre esse livro. Estamos conhecendo, claro que com uma visão panorâmica, todos os livros da Bíblia. Então, já passamos por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º, 2º Samuel. Então, nós fechamos aqui 10 livros. Que bênção, né? Então, isso é muito bom, tanto para nós que já temos um determinado tempo nesse privilégio de caminhar com Cristo, quanto para quem está começando agora a sua caminhada com Cristo. E já te desafio também a memorizar essa ordem dos livros da Bíblia. Mas vamos lá, vamos avançar para 2 Samuel, vamos para o último capítulo. O livro de 2 Samuel, originalmente, era uma obra apenas. Na Bíblia hebraica é uma obra apenas, mas com a tradução para o grego, foi feita uma divisão, né? Os homens de Deus que fizeram ali a tradução acharam que seria interessante dividir em duas partes, por ser uma obra muito volumosa. Mas aqui o que nós temos em língua portuguesa é essa divisão entre primeiro e segundo. A primeira parte e a segunda parte, claro, conservando o conteúdo, que é o mais importante. Então vamos para o último capítulo de 2 Samuel, capítulo 24. O texto inicia com um tema polêmico, eu não vou entrar na polêmica, que é com a seguinte afirmação: em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel. E a pergunta é, irado por quê? Não temos detalhes. Alguns acreditam que foi por causa do apoio que uma parte do povo de Israel deu para aqueles que se rebelaram contra Davi, na rebelião de Absalão. Bom, é uma linha de pensamento. E levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi: vai e faça a contagem do povo de Israel e de Jerusalém. Perdão, de Israel e de Judá. O que ele fez? O fato é, Davi mandou Joabe fazer a contagem do povo de Israel. Joabe, ele faz uma interpelação cuidadosa, claro, ele está falando com o rei, e ele pergunta, mas por que o senhor gostaria que fosse feita essa interpelação? Aliás, essa contagem. Mas a Bíblia não deixa claro, não fala qual foi a resposta de Davi. Só diz que Davi fez com que Joabe fosse lá e fizesse a contagem. 9 meses. Eles levam 9 meses e 20 dias, está aqui no versículo 8. E aí eles descobrem que os números eram de 800 mil, apenas dos homens aptos para o serviço militar. E depois dessa contagem, olha que interessante, versículo 10, mas depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer e ele disse, ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, perdoa-me, o que fiz foi uma loucura. E aqui é mais um debate entre os teólogos. Por que teria sido pecado? O texto não deixa claro. Só fazer um levantamento, um censo, não seria pecado em si. Mas a pergunta é, qual seria a motivação de Davi aqui? E enquanto eu estava refletindo ontem eu ia fazer essa live, mas eu fiquei ainda ali em oração, refletindo sobre essa passagem. Me vem assim à mente aquela sensação de que se a conta bancária estiver recheada, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Se eu olhar para a conta bancária e já zerou, e em alguns casos está até negativo, aí vem a perturbação. Mas espera aí, deixa eu ver se a conta bancária dá conta de me manter até o final do mês. Me parece, e alguns teólogos pensam dessa forma, que a motivação de Davi era essa ansiedade. Parece que ele pode ter sido provocado por uma ameaça de um exército maior e ele, na sua curiosidade, na sua ansiedade, ele manda contar o povo, como se ele tivesse que ter
uma confirmação de que ele já tinha uma boa quantidade de pessoas aptas para lutar em defesa de Israel, esquecendo, claro, que a vitória vem do Senhor. E talvez a gente fica somente no campo das conjecturações, é isso? Conjecturações, só conjecturando, só imaginando que pode ter sido isso. Porque Davi, ele parece exprimir a sua aflição. Ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. E olha que interessante, e aqui vem a aplicação para a nossa vida. Quantas vezes você já se pegou aflito com o futuro, com o amanhã, porque você olha para a conta bancária e ela não dá conta de sustentar você, sua casa, seus planos, seus sonhos, seu ministério, e você se aflige e vai vivendo a vida. Isso é pecado. Colocar a nossa confiança em recursos financeiros é pecado. Deveríamos fazer como Davi, pedir perdão de Deus. Agora, é claro, isso não é uma carta branca para nós vivermos a vida de maneira displicente, né, irresponsável. Se não está satisfeito com a conta bancária, vá trabalhar, vá desenvolver algum projeto, vá em busca da excelência, do aperfeiçoamento do seu trabalho para que você gere mais valor. No entanto, o fato aqui que eu gostaria de aplicar, né, em uma área apenas da nossa vida é: nada neste mundo pode gerar tranquilidade na vida do ser humano do que a certeza de que Deus está conosco. Davi parece ter esquecido nesse momento de que Deus não precisa, na verdade, ele não precisa de ninguém para vencer os inimigos do seu povo, não precisa. Mas às vezes ele usa 300 homens, às vezes ele usa um só homem, como usou Sansão. Tanto faz para Deus. E é nisso que a gente tem que descansar. Deus, ele quer que nós possamos amadurecer a cada dia. Então, que neste domingo de Páscoa, depois eu estou refletindo se eu vou fazer uma reflexão aqui só sobre a Páscoa em outro vídeo, mas eu queria encerrar esse 10º livro, né? Nós estamos, a cada dia que eu faço uma live aqui, 5 minutos com a palavra, já passou um pouquinho ali, a gente reflete em um trecho de um livro da Bíblia. Amanhã, então, nós começamos, depois de 2 Samuel é o quê, Jennifer? Deixa eu ver a memória da Jennifer aqui, minha filha. 1 Reis. 1 Reis. Então, amanhã, a gente começa. No primeiro versículo de 1 Reis, já quero te convidar a seguir o nosso perfil. Quem está com a gente no YouTube, já se inscreve para você receber as notificações da palavra, da reflexão, né? Também, se você está com a gente aqui no TikTok, já segue a gente, segue o nosso perfil, só clicar aqui em cima, você segue a gente, e nós desenvolvemos uma visão estritamente bíblica, reformada, uma visão reformada da palavra de Deus, uma visão que confia na infalibilidade das Escrituras, na inerrância das Escrituras. Nós nos apoiamos em Cristo e celebramos Cristo. Jesus está vivo, reina, e em breve virá buscar o seu povo. Quando? Apocalipse diz: eis que cedo venho. A qualquer momento, esse é o sentido do texto. A qualquer momento, Cristo pode vir, seja para você, pessoalmente, né? Hoje pela manhã eu me senti assim muito triste, muito tocado com o relato de um acidente que houve, se eu não me engano, em São Paulo, 2 crianças, né? 2 crianças brincando, me parece que era de pular corda, e alguém embriagado perde o controle do carro e vai na direção das crianças, e me parece, até agora, eu li em um lugar que as duas crianças que foram atingidas, né, perderam, né, E é muito triste você ver aquelas cenas chocantes, né? Mas a nossa esperança deve estar em Cristo. É claro que eu não estou diminuindo de maneira alguma o luto da família. Eu espero que essa família tenha em Jesus Cristo essa esperança da vida eterna. E em Cristo nós podemos depositar a nossa esperança, a nossa confiança. Então, Davi se arrependeu do seu pecado. Se a corrente teológica que
que defende que ele pode ter colocado sua confiança no seu exército, por isso ele mandou fazer o censo, fazer a contagem, ele se arrependeu e Deus aceitou o seu pedido de perdão, né? Seu sacrifício, porque aí o texto continua, ele apresenta um sacrifício a Deus, orientado pelo próprio Deus, né? É interessante que, na tentativa de saber se o povo estava crescendo em quantidade, ele acaba perdendo, né? Ele sendo o rei, né, terreno, ele percebe que, como punição pelo seu pecado, Deus permite, né? Deus permite que 70 mil faleçam com aquela enfermidade que afetou o povo. Então, Deus é soberano. Descanse na soberania de Deus. Descanse na mensagem de Cristo. Cristo vive e reina para toda a eternidade. Deus te abençoe. Abençoe a todos nós. E até a próxima live, se Deus permitir. Fique com Deus. Celebre Jesus Cristo. Celebre a vida em Cristo.